O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui, sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui, sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê numa folha que cai e é levado ao vento.
Não existe onde ele não esteja, ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra onde esteja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir.
e com seu manto de amor guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que o meu pranto ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe do Rei, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Roga por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de nós. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratique então para sempre esse amor que vem de Deus e que tão bem te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé.
Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo pra sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratica então para sempre esse amor que vem de Deus e que também te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Gratidão. Hora certinha, 19 horas. Um abraço a todos, bom trabalho. Deus abençoe, Toninho. Gratidão. Um abraço a todos e bom trabalho para vocês. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, Sirlei. Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Rafael Lavarini, Centelha da Lei, a editora Alma Nova. Individualidade e inspiração. Valorize teus dons espirituais, pois há em teu espírito potencialidades incomparáveis. Portanto, utilize-as em benefício de teu próximo, além das tuas próprias capacidades de trabalho em prol do bem comum. Carregas o DNA divino em teu íntimo. Através de algo do Criador, terás sempre as melhores inspirações, a fim de que, utilizando o seu livre-arbítrio, encontre as melhores escolhas. Tenha, então, boa vontade. Não deixe de utilizar a capacidade racional de tuas escolhas. Lembra-te ainda, o que pensas terá maior ou menor efeito, de acordo com o sentimento empregado na vontade. Jó, o profeta, nos afirma: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Jó 32:8. Vamos, neste momento, que a gente já teve essa harmonização bacana com o nosso irmão Toninho, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele o dom da vida, a oportunidade da encarnação, os amigos de jornada, agradecer a esse dia maravilhoso que nós tivemos e essa noite também que nós estamos tendo até o encontro com o Evangelho do Cristo, com os ensinamentos. Então, gratidão a Deus. Gratidão a Jesus, que é o nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia, que deixou seus exemplos para que possamos seguir. Ele que é o nosso irmão maior. Agradecer a espiritualidade amiga que se faz presente, que ela esteja agora do lado da nossa irmã Sirlei Vilaça, a intuindo, a inspirando, e que ela possa estar também, a espiritualidade amiga, ao nosso lado, abrindo os nossos corações para o entendimento, para a compreensão de tudo que for passado, e que possamos, com esse entendimento, estar ajudando a nós mesmos e aos nossos semelhantes. Senhor, nós te agradecemos. Esteja visitando todos os nossos irmãos que estão com pensamentos não bacanas, com dificuldades, em leitos de dor, muitas vezes em sofrimento. Senhor, que um pouquinho do seu amor seja derramado em nós e em todos os nossos irmãos, tanto encarnados quanto os desencarnados. E nós te agradecemos por essa noite de estudo e reflexão. Sede conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Sirlei, seja bem-vinda, a nossa gratidão. Que Deus te abençoe. Boa noite, Ademir. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo direitinho? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, ao Ademir, a Casa
Espírita de Bernados, por estar me dando essa oportunidade, né, de estar conversando com vocês um pouquinho. E, como muito bem falado, né, a oportunidade que a gente tem de fazer um estudo, o aprendizado maior, com certeza, da gente, porque há todo um preparo, há todo um estudo. E para a gente é uma alegria muito grande, né, falar do Evangelho, falar de Jesus, para a gente essa doutrina, né, que tanto nos conforta, tanto acerena os nossos corações, que traz para nós, né, essa esperança, esse entendimento acerca da vida, e isso traz para a gente muita alegria. E hoje eu vou falar um pouquinho, né, conversar com vocês a respeito do orgulho. E eu quero, assim, que seja, se possível, né, que seja um estudo participativo, que vocês, né, tragam as experiências, tragam comentários para poder, né, engrandecer aqui o estudo. É um tema, assim, difícil de ser trabalhado, porque todos nós, né, trazemos em nós ainda o orgulho, em menor ou maior grau. Não tem, por enquanto, não tem como a gente fugir disso. Então, assim, a gente vai... Eu peguei alguns recortes do Evangelho para a gente poder ir conversando, trabalhando, algumas reflexões em cima desse tema, para a gente, para todos nós, né, possamos trazer para os nossos corações essa reflexão, para que assim a gente possa trabalhar isso em nós e desenvolver, que é o nosso objetivo aqui nesse planeta. Né? No capítulo 7, fala assim, bem-aventurados pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. A incredulidade zombou dessa máxima, bem-aventurados pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para este o reino dos céus e não para os orgulhosos. Então, a gente tem, trazendo a pergunta, né, que a maioria de vocês já deve saber, que é a 785, qual o maior obstáculo ao progresso? E aí, nessa resposta, vem muito claro o orgulho e o egoísmo. Esses dois, né, essas duas chagas ainda da humanidade, elas andam de mãos juntas, né? Então, assim, não tem como trabalhar, geralmente se trabalha essas questões juntas, porque o orgulhoso é aquele que tem, ele tem uma percepção de si mesmo de forma supervalorizada, né? E o egoísta, ele tem essa supervalorização também, né, do eu, assim, como se ele, na verdade, o eu egoísta, ele cultua o eu, ele se acha melhor, né, então ele acha que tudo de melhor pode ser para ele, enquanto o orgulho, ele traz essa supervalorização. Então, não tem como, assim, ele é trabalhado muito junto essas questões. Então, assim, a gente pode, o orgulhoso é aquele que muitas vezes ele humilha com palavras, com atos, né, com situações, constrange a outra pessoa. E a humildade, ela é silenciosa. Quem é realmente, né, tem essa humildade no coração, ela é silenciosa. Só que tem muitas vezes a gente percebe, né, um falso conceito de humildade, que às vezes a pessoa pensa, né, às vezes no modo de vestir, no modo, às vezes, de falar, mas por dentro ainda é muito orgulhoso, né? Às vezes a pessoa, eu tenho só essa roupa, eu vou só vestir essa roupa, e na verdade são máscaras, né, que a pessoa vai trazendo como forma de demonstrar humildade, mas só que a humildade mesmo, ela vem de dentro, ela é algo já, né, trabalhado no ser, de forma, assim, a aceitar as situações. E, às vezes, as pessoas confundem muito também a questão do orgulho.
no sentido assim, meu filho passou no vestibular, por exemplo. Eu sou orgulhosa eu estou orgulhosa porque meu filho passou no vestibular. E isso é um orgulho que é natural, né? Não é esse orgulho que ele é uma forma de incentivo, né? De elogio para aquela outra pessoa. Então, existem dois sentidos de orgulho que a gente deve, né, prestar atenção nisso aí para que a gente não se perca, né? Essa forma de vitória, né, de comentar. É claro que se houver, né, um comentário exacerbado disso aí, né, no sentido assim de às vezes menosprezar o outro, aí sim, já se torna um orgulho, vamos dizer assim, né, entre aspas, mal, porque já sai daquele nível só de incentivo. Aí, dando continuidade aqui, os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente autoconceito de si mesmo. É o que a gente comentou, né, sobre o orgulho. O orgulhoso, ele tem uma percepção de si mesmo exagerada, né? Ele acha que ele é melhor, ele acha que ele está numa condição, mas o que ele está observando? Ele está observando somente o exterior, né? Ele não está observando o interior. Esse autoconceito de si mesmo, às vezes a pessoa tem um carro, uma casa, né? Então ele acha que por ele ter, né? Que aí a gente vai no âmbito do exterior, do material, do mundo material. Ele acha que ter aquilo, determinada coisa, determinada, né, situação, ocupar um cargo, ele é superior aos outros. Então, isso faz com que ele, muitas vezes, né, como nós falamos anteriormente, ele humilhe as outras pessoas por conta disso. Autoconceito de si próprio e da sua superioridade consideram as mais divinas como indignas de lhes merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem levar até Deus. Essa tendência de se acreditar superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Então, é o que nós falamos, né? O olhar dele é só sobre si mesmo. O que nós falamos anteriormente, né? Que está muito atrelado ao egoísmo. Então, ele olha para si, ele supervaloriza isso e ele não consegue enxergar, né, o próximo. E aí, assim, essas situações vão trazendo, né, entraves na vida da pessoa. E a gente percebe isso muito na casa espírita, não somente no trabalho da casa espírita, mas outros trabalhos também. Mas muitas vezes o trabalho na casa espírita, a pessoa vai ocupar um determinado cargo, né? Eu estou falando isso assim, para nós aqui, para todos nós, que às vezes a pessoa vai ocupar um determinado cargo e ela vai, muitas vezes, para atender o interesse dela, né? Não da proposta de Jesus. E isso nada mais é do que o orgulho, né? Porque ela está se apegando àquilo que é exterior, àquilo que vai, que dá uma condição, uma falsa condição de superioridade, né, a pessoa. E ela vai tendo determinadas situações, assim, que ela vai se engrandecendo com aquilo, né, e aí ela vai dificultando o seu progresso. E muitas vezes a gente percebe, na casa espírita, o melindre, né? Ele vem assim, é uma das coisas que a Allan Kardec falou muitas vezes na questão da mediunidade, e dentro da casa espírita a gente percebe muito, né? Muito isso, porque o melindre é o filho do orgulho, né? Então, assim, às vezes a pessoa vai muito bem enquanto as ideias delas estão sendo colocadas e está todo mundo seguindo, mas às vezes chega outra pessoa com ideias novas, com
com novas participações, e aí a pessoa já se melindra, já se afasta, e aí a gente percebe, né, em todas essas questões, que a gente está, né, nessas situações, que a gente não está ali para servir, a gente está ali para ser servido, a gente não está ali para servir o Cristo, a gente está ali para servir uma posição, para a gente servir a nós mesmos, né, interesse pessoal. Até tem uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, não sei se eu vou achar ela aqui agora, ela fala exatamente sobre isso, sobre esse interesse pessoal. Acho que agora não. Mas, enfim, fala que um dos grandes, as grandes dificuldades, os grandes entraves, acho que é 895, peraí. Essa é interessante ler também, porque, a questão 895 do Livro dos Espíritos. Posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. E aí é isso. Deixa bem claro para a gente, né, nessa questão assim do melindre, não só, gente, eu estou tratando a casa espírita porque a gente é um estudo espírita, né, mas não só a casa espírita, né, a gente leva isso para as nossas vidas, aquela pessoa que se melindra fácil, que tudo é motivo de se incomodar, tem alguma coisa errada, a gente precisa observar, né, a gente precisa observar essas coisas porque, assim, não é normal a pessoa se incomodar com tudo que fala, por exemplo, dentro de uma casa espírita, né? Um palestrante que às vezes é chamado a atenção pelo tom da voz, por exemplo, ou, né, dentro da reunião mediúnica é o que mais chama a atenção nossa para essa questão de melindre, que, né, é o filho do orgulho. É uma questão, assim, que o trabalho ali é em equipe, as pessoas precisam desenvolver em equipe e precisa ter muito cuidado com essa questão do melindre, porque se afasta, né, às vezes perde-se trabalhador por conta disso, que é um vício ainda em nós, que não é bem trabalhado, e vai se perdendo trabalhador por conta disso. Parece que alguém levantou a mão, Ademir. Foi eu. Boa noite, pessoal. Cirlei, você está falando aí, você me deu um gancho, quando você fala assim, que você está falando da casa espírita, mas a gente tem que levar para a nossa vida pessoal também. E que o melindre é filho do orgulho. E são palavras assim, né, que levam a gente a questionar, a repensar, né, a dar uma viajada dentro da gente. Mas eu fiquei me questionando. O outro pode me ver como melindrosa, mas, às vezes, como o outro me vê melindrosa, mas é a posição que eu me coloco para o outro, para que ele possa me respeitar também nas minhas particularidades. E aí fica confuso, porque então eu tenho que ser humilde. Tá, eu tenho que ser humilde, mas até quando? É complexo, né? Eu penso assim, às vezes essa questão da humildade também, ela é confundida um pouco, né? Como você falou, em determinadas situações, até a forma de se colocar, de tomar um posicionamento, depende muito, né? Às vezes, assim, como você falou, né? Levando para a vida, né? Como a gente estava falando aqui da Casa Espírita, mas levando para a vida em geral. Às vezes a forma como... É claro que a gente precisa, né, se posicionar diante de algumas coisas. Isso não significa necessariamente que seja melindre toda vez, mas quando a gente fala assim de melindre, é quando às vezes a pessoa vai te chamar a atenção para alguma situação, seja na casa espírita, ou seja na sua vida cotidiana, e você, tipo, já meio que arrepia e não concorda, né? Você tem que fazer uma análise, uma autoanálise. Por exemplo,
um expositor, né? Eu vou dar um exemplo da Casa Espírita. Alguém foi e chamou a atenção do expositor. Olha, o seu tom de voz está muito alto, isso incomoda e tal. Se ele acha ruim com aquilo e afasta, isso é melindre, né? Porque, né, assim, ele é uma situação que ele está vivenciando e ele não quis que falasse aquilo dele. Agora, em determinadas situações, a pessoa, ela precisa realmente se posicionar, né, como você falou aí. Mas, assim, eu devo colocar, posicionar assim e agradecer pelo toque. Precisa se posicionar, mas aí depende muito da forma que é falado, né, porque às vezes a pessoa já apela, enfim, é uma situação, assim, bem delicada mesmo, mas a gente deve sempre pensar, né, em qualquer situação que a gente passa, seja na casa espírita, seja em qualquer outro trabalho, né, religioso, ou seja, em qualquer outra situação, a gente deve, assim, uma coisa que nos orienta é o seguinte: o que Jesus faria no meu lugar? E como que a gente vai saber isso? Estudando o Evangelho. A gente não tem outra forma, né, para a gente lidar nas situações da vida cotidiana. Somente com o estudo do Evangelho é que a gente vai poder se pautar nisso aí para saber se a gente... porque a gente tem que ter em foco o seguinte, mesmo no trabalho da Casa Espírita, mesmo em outros lugares, a gente precisa servir ao Cristo, independente de qual situação. Independente de qual situação. Quando alguém chega e te chama a atenção, você vai parar e pensar, não, peraí, isso aqui eu estou fazendo, está conforme aquilo ditado, né, pelas leis divinas? Aí você precisa refletir, né, porque pode ser que a outra pessoa somente venha te falar, tipo, para te atazanar, né, aí, enfim, você deve sempre procurar se respaldar nessas leis divinas. E isso só vai ter com o conhecimento, somente com o estudo. Ela e mais alguém levantou a mão, Demir. Diga, Marcineia. O que a gente pode perceber, pelo menos assim, é o que eu vejo, que a humildade, ela anda do lado oposto do orgulho, né? Porque se a pessoa não tem humildade, ela não vai aceitar a crítica. E aí ela não se dá a oportunidade de melhorar. Continuando, Maria Beatriz, diga. Gente, foi engano aqui, porque desde aquela hora eu acho que eu não abaixei minha mão. Desculpa, viu? Perdão, Cirlei. Não, tá tranquilo. Aí, falando de, né, continuando aí, a falta de humildade, né, até dando continuidade no que a Marcineia falou, ela cria barreiras, né, para a expressão, assim, do amor, daquilo que vem de Deus, que nós estávamos falando, né, das leis divinas. E aí ela vai cada vez mais distanciando da paz, né, a falta de humildade, ela vai criando barreiras, e dessa forma que cria barreiras, ela vai distanciando a gente da paz, do equilíbrio. Aí, o que acontece? Você percebe, assim, que quem é muito orgulhoso, e a gente, todos nós somos, né, em maior ou menor grau, a gente vai criando, muitas vezes, conflitos, aflições, né, criando aflições, e essas aflições, esses tormentos para si mesmo, e isso vai fazendo com que a gente viva em constante tensão emocional. Por quê? Porque a gente está fugindo, está distanciando da lei divina e deixando levar pelo mundo, né, pelas coisas mundanas, pelas coisas materiais. E aí tudo vai incomodando, assim, quando essa tensão. Ela, às vezes, vem aquela comparação, né, aquele comparativo. Fulano de tal tem tal coisa, e o orgulho, né, o orgulho da pessoa não deixa ela ficar,
não ter, o fulano tem o carro e eu não tenho, e aquilo vai criando tormentos, e vai criando, são só exemplos, tá, gente? Para a gente refletir mesmo. E isso vai deixando a pessoa num constante sofrimento, porque e o contrário quando a gente trabalha a humildade, a gente vai trabalhando, né, esses autoconceito de si mesmo, e a gente vai, a partir desse conhecimento, a gente vai buscando, né, mais o espiritual, porque o nosso propósito nessa encarnação é a nossa evolução, né, nós todos sabemos disso. Então, assim, essa imagem que nós criamos, né, essas falsas percepções que nós criamos, né, essa preocupação com as aparências, e isso vai deixando, né, as pessoas aflitas, e isso é tudo decorrente do orgulho. Então, a gente tem que refletir muito sobre isso, né, uma pergunta que a gente precisa fazer, né, não somente na casa espírita, mas para a nossa vida: a quem eu sirvo, né, a quem estou servindo? E a gente deve ter como respaldo isso: servimos ao Cristo e não aos nossos interesses. Porque se a gente fosse deixar levar por esses interesses pessoais, a gente vai se perdendo, né? E lembrando que a base, né, do orgulho é a cegueira. A gente fica cego diante daquilo que o mundo apresenta, daquelas oportunidades que o mundo apresenta para a gente crescer. E a gente traz isso, né, para os nossos relacionamentos familiares, a gente traz isso para os nossos relacionamentos de amizade, não só casa espírita, mas assim, quando a gente vai pensando nessa cegueira, né, que muitas vezes a gente cria projeções em cima de outras pessoas, né, aquelas questões interiores nossas, e a gente vai criando no outro. Isso tudo é o orgulho que nos faz isso, porque quando a gente, por exemplo, né, eu estava estudando, aí eu achei muito interessante que ela falou assim, para a gente pensar, eu achei essa parte muito interessante quando fala de projeção, assim, para a gente pensar, e isso eu vou fazer, né, isso com vocês agora, como forma de reflexão, para a gente pensar em duas pessoas orgulhosas. Aí cada um pensa, e qual a característica dessa pessoa, né, que te incomoda, dessas duas pessoas que te incomodam. Aí a gente tem que pensar, aí quando a gente pensa nessas duas características, a gente pensa na gente. Será que eu também tenho essa característica? Provavelmente sim, porque muitas vezes a gente projeta no outro aquilo que a gente tem em nós, né? Então, assim, são exercícios que a gente precisa fazer e pensar muito nessas projeções, porque é uma forma de se autoconhecer. Aí tem uma pergunta, que se eu não me engano é a 919, que é do Livro dos Espíritos, que fala sobre isso, que é o autoconhecimento. Qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio na antiguidade, Paulo disse: conhece a ti mesmo. É fácil conhecer a si mesmo? Não muito, né? Mas é necessário, porque a partir desse conhecimento que a gente faz, dessas observações que a gente faz de si mesmo, é que a gente vai conseguir essa evolução nessa encarnação, que é o nosso objetivo aqui. Então, assim, o que a gente faz muitas vezes? A gente foge desse conhecimento, foge, assim, vai se ocupando de outras coisas, que vai nos distanciando de nós mesmos, e aí a gente vai criando, né, essas dificuldades para a mudança, porque não adianta você querer mudar se você não sabe que tem que mudar, né? Primeiro a gente faz, porque a gente tem muitas vezes, assim, a gente tem plano de progresso para outras pessoas. Fulano de tal devia fazer isso, deveria fazer aquilo, porque ele tem condição de fazer isso, mas a gente não se lembra que
a encarnação é nossa, o crescimento é nosso. Viemos sozinhos para esse mundo, obviamente nós vamos encontrar companheiros de jornada, seja amigos, seja familiares, que nos vão dar a mão, nos vão dar o auxílio para que a gente cresça, mas retornaremos sozinhos. Então, esse plano de crescimento, ele tem que ser nosso, ele tem que ser individualizado. Para que a gente faça esse plano, é necessário conhecer a si mesmo. Como o tema hoje é orgulho, a gente precisa pensar o quanto sou orgulhoso ainda. Maria Beatriz falou assim, eu apenas consegui pensar na minha pessoa quando você propôs a dinâmica. Pois é, Maria Beatriz, eu também. Mas, enfim, pode falar. Sabe, Cirlei, e ontem eu estava muito triste comigo, porque eu estava vivendo uma situação e eu não queria pensar daquele jeito, e eu não conseguia, sabe? E eu fico muito triste comigo, e eu acho que a doutrina tem me ensinado a olhar mais para mim e menos para o outro, sabe? E ontem mesmo eu tive esse embate comigo. Eu não queria ter aquele pensamento, mas ai, que inferninho, sabe? Que tava e eu fiquei triste comigo, mas depois eu consegui relaxar, consegui dormir. Mas eu fiquei muito triste de não era ação, mas em pensamento eu não consegui puxar o freio de mão, sabe? Maria Beatriz, eu te entendo, é assim mesmo, eu acho que a partir do momento que a gente vai se conhecendo, a gente vai se policiando nessas questões, a autoculpa, ela não vai te levar, né, a lugar nenhum, você já sabe disso. Tem momentos na vida da gente que a gente passa, que realmente desafios, né, que a gente vai vivenciando, que traz para a gente esses questionamentos, assim, e como você falou, você passou pela situação e depois, né, você ficou triste, mas é isso que o Evangelho, a partir do conhecimento que a gente tem do Evangelho, é que faz com a gente, ou seja, está fazendo efeito para você, ele nos faz movimentar, né? Ele mexe, ele tem que mexer, o Evangelho ele precisa mexer com a gente, porque a humildade, né, voltando aí ao tema, ela é libertadora, ela faz a gente libertar das ilusões, inclusive acerca de nós mesmos, né, porque quantas vezes a gente cria, né, nessa cegueira, como a base do orgulho é a cegueira, a gente cria em cima disso ilusões, né, ilusões de nós mesmos, a gente se auto-engana. Então, a gente precisa realmente estar buscando, né, esse conhecimento, né, e Jesus fala, né, no mundo tereis aflições, e exatamente isso, né, e essas aflições, muitas vezes, é conosco mesmo, como muito bem diz também o Evangelho, né, que a gente, o maior inimigo somos nós mesmos, né, a luta é interior, porque a partir do momento que você tem o conhecimento, por exemplo, hoje, eu não vou ser, né, eu já tenho conhecimento que eu não posso ser egoísta, que, por exemplo, né, meu pai um dia vai embora e eu, né, essa situação, aí você tem isso, né, para você já sabe disso, mas chega em determinadas situações que você cai. Mas é assim, é somente através dessas experiências, né, que a gente vai adquirindo, da teoria e da prática, é que a gente vai assimilando isso no nosso coração. Tem um texto da Joana de Anjos, eu não lembro o livro agora, e ela fala exatamente sobre isso, sabe, sobre essas experiências, para a gente, aparentemente parece um clichê, assim como eu sempre falo, não desista, mas ela tem uma mensagem muito bonita, depois se eu achar eu vou até mandar para vocês, eu acho ela um espetáculo, assim, que a gente vai só conseguir, né, a gente só vai conseguir crescer através dessas experiências, né, em determinado, você vai
Você estuda, você tem o conhecimento, aí você vai ali em determinado dia, cai, mas aí você levanta de novo, vai, no outro dia você faz, né? Aquilo que você fazia antes, você já não faz mais daquela forma, e é assim, somente através das experiências, né, nossa, e muitas vezes com experiência de observação alheia, é que você vai conseguindo se melhorar mesmo, né? Aí, voltando aqui, que um outro questionamento que uma outra reflexão que a gente tem que fazer é o seguinte: imagina nós, né, na nossa situação de encarnados aqui nessa vida, imagina se Jesus se melindrasse com cada atitude que nós fizéssemos, né, que desagradasse, nós estaríamos perdidos, né, mas ele não faz isso, porque ele é puro amor. Então, ele é o nosso modelo e guia. Então, a gente precisa estar sempre pensando nisso, né, a gente falando sobre isso, pensando nisso, porque a gente, são esses ensinamentos que nos é trazido, que faz com que a gente possa ter esse conhecimento e traga ele para a nossa vida, né? Eu vou ler mais um pouquinho aqui, que é a Instruções dos Espíritos, que pelo Espírito Lacordaire. Ele tem até, eu fui buscar informações sobre ele, eu achei até interessante. Ele era um ateu, depois ele teve uma experiência religiosa, e aí até achei interessante, uma vez que eu ouvi, Joana de Anjos, Divaldo, né, diz que Joana de Anjos falou que todo ateu, geralmente, teve uma experiência religiosa em que ficou frustrado, tipo assim, acreditava numa coisa, desencarnou, e aí veio uma outra situação e ficou muito decepcionado, e veio numa outra encarnação como ateu. Aí ele traz para a gente aqui no Evangelho uma mensagem muito bacana de orgulho e humildade, no sentido de encorajar-nos. Porque quando a gente vem fazendo todas as reflexões, às vezes pode dar, assim, um certo desânimo, mas o intuito não é esse, tá, gente? O intuito para nós todos é fazer com que nós possamos refletir sobre as nossas atitudes, seja em casa, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja em outro local, para que a gente possa estar se melhorando, né? Porque, imagina, numa casa espírita, volta a tocar no assunto, porque é um assunto muito interessante. Se a gente se melindra diante de determinada situação, é um trabalhador que está se afastando, é uma luzinha ali no meio daquela luz grande que é a casa espírita, que está se apagando. Então, é nossa responsabilidade, né, como trabalhadores, ou na nossa própria vida, ter essa busca por esse conhecimento para que a gente possa, né, não chegar nessa situação, porque todos nós, né, temos muito a contribuir com o outro, todos nós temos muito como auxiliar o outro. Se você cai numa situação de manter nesse orgulho e daí querer que as coisas sejam feitas do seu jeito e se melindra com qualquer coisa, aquela situação, se por exemplo, for num trabalho, os colegas vão começar, né, já ficar, né, meio arredio com você. Se for numa casa espírita, vai perdendo trabalhadores. Se for, né, em casa, o clima já vai ficando ruim, né? E Allan Kardec, ele era muito criterioso nessas questões né, quando ele codificou a doutrina espírita, muitas vezes ele questionava, né, os médios, às vezes com o mesmo médico, o mesmo espírito, ele questionava, e alguns saíram, se afastaram, se melindraram por conta disso, mas assim, Allan Kardec não estava questionando o médium, ele estava questionando a mensagem. É a mesma coisa, né, na reunião mediúnica. Só que a pessoa acha que ali o dirigente, quem está à frente ali com mais experiência, pode estar questionando ela. E não é isso, né? E é necessário todas essas avaliações, porque como
muito bem dito assim, o espírito que é superior, ele não se importa com os questionamentos, né? Ele, agora, se for um espírito que não seja superior, né, ele vai se importar. Então, a gente precisa realmente estar trabalhando tudo isso, né, toda essa questão, se conhecendo melhor, para que a gente possa ir dissipando, né, esse orgulho que tanto nos trava, que tanto não nos deixa crescer, né, que se a gente conseguisse, como muito bem dito, né, pelo já falado, né, as chagas da humanidade ainda são o egoísmo e o orgulho. Se as pessoas, todos nós conseguíssemos, né, evoluir um pouquinho isso aí, o mundo evoluiria, né, claro, obviamente, já estaria um passo na frente, mas muitas vezes deixamos de fazer muitas coisas por conta disso, por conta desse ego, desse orgulho que não deixa a gente melhorar. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Ô, Cirlei, bacana demais. E o que a gente vai compreendendo as pedras de tropeço é aquelas que vão edificar a nossa construção sólida. O Papai do Céu coloca para a gente essas pessoas e nós muitas vezes também somos esse instrumento para que o outro possa crescer. E aí eu estou numa fraternidade espírita, numa casa espírita, alguém me fala algo, eu tenho que compreender que aquilo vai me auxiliar. Se o outro estiver errado, não tem problema. Ele tem uma ideia, uma opinião, e eu tiro o melhor proveito daquilo. Eu vou continuar na casa espírita trabalhando para o Cristo. E aí é o que você falou, aí muitas vezes por orgulho eu abandono. Então eu estava num processo de evolução e a partir daquele momento eu larguei por conta de orgulho. Então é muito complicado e bacana demais o que você está falando. É um tema, assim, que mexe muito com a gente, né, assim, ter humildade, às vezes, a pessoa, tem aquele caso que eu tô lembrando agora, antes de dar continuidade, do Chico, né, que o ex-patrão dele, é um caso, assim, para a gente pensar, né, refletir, que ele estava pedindo esmola para fazer o enterro, né, do ex-patrão dele, acho que todos vocês devem saber desse caso. Então, olha para você ver que exemplo de humildade. Agora, o maior exemplo de humildade que a gente jamais deve esquecer foi de Cristo, né? Que nasceu numa manjedoura. Então, para a gente ver o tanto que ainda está arraigado em nós o orgulho, porque o primeiro exemplo, quando Jesus desce à terra, qual que é? O exemplo de humildade, né? Porque ele, como ele fala, né? Meu reino, Macinéia, não conhece o caso? Macinéia é o seguinte, deixa eu voltar aqui, depois eu continuar. O Chico Xavier, um ex-patrão dele, parece que ele teve o primeiro emprego com esse ex-patrão. E aí, ele desencarna, pobre, ele não tinha condição, a família, eu acho que nem tinha família, enfim, não tinha condição nem de fazer o enterro, ele ia ser enterrado como indigente. Aí, Chico Xavier, na época, gostava muito dele, e aí ele foi pedir, porque ele também não tinha condição. Então, ele foi pedindo esmola às pessoas para fazer o enterro do ex-patrão. O pai dele até chamou a atenção dele e tal, mas ele foi humildemente, de casa em casa, pedir a contribuição para que o ex-patrão tivesse um enterro digno. E aí é o que eu falei, traz para a gente um grande exemplo de humildade, né? Próximo de nós, porque se fosse nós, se fosse eu, se fosse você, será que a gente faria isso? Se fosse o Ademir, qualquer um de nós, será que faria? Então, são reflexões que a gente precisa fazer, né? Então, assim, humildade, a gente, mesmo estando certo, estando errado, a gente pedir desculpas, né? É uma coisa, assim, que a gente pode trabalhar muito de família. E, às vezes, a pessoa até leva um choque, né? Porque ela tá errada, ela sabe, no fundo, que ela tá errada, e você, mesmo assim, você pede desculpa. Mas não é uma desculpa da boca para fora. É uma desculpa, assim, que nossa, mesmo sabendo que ele está errado, eu peço desculpa, porque de repente eu fiz alguma coisa com que ele fizesse isso, e aí, né, eu peço desculpa por às vezes, ter sido a causa. A gente tem que pensar, assim, que a gente, em todos os momentos da nossa vida,
né, nos momentos de dificuldade, de turbulências, a gente precisa ter humildade de chegar para, né, pensar em Deus e falar, Senhor, eu sei, até isso a gente precisa ter humildade, né? Senhor, eu sei que eu estou com dificuldade, eu sei que eu estou falhando, mas me ajuda, eu estou aqui, eu preciso vencer esse meu vício, né? E a gente fica pensando assim, que até uma outra reflexão para a gente fazer, até nas amizades, a gente precisa ter muita humildade, a gente precisa criar esses laços afetivos. Chico fala muito da amizade, e é uma coisa que a gente precisa pensar também, porque a gente, trabalhando essas amizades com humildade, quem sabe numa vida futura, né, numa outra encarnação, nos aceita até como filhos, né? Tudo isso a gente precisa já estar pensando para ser trabalhado. Você criar laços, né, com humildade. E aí, a gente precisa pensar nisso tudo para que a gente possa, né, realmente estar desenvolvendo isso. Aí, agora eu vou ler alguns questionamentos aqui que o Lacordaire trouxe para nós. Ele começa assim: que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui vem para encorajar-vos a seguir o bom caminho. E ele traz essa parte como uma forma de encorajamento para todos nós. Porque, como eu disse, a gente precisa fazer esse movimento de reflexões, de questionamento, mas a gente não pode desanimar. Porque se a gente for, às vezes, pensar, né, no quanto a gente ainda precisa melhorar, a gente pode até desanimar, mas não pode, porque a gente já melhorou, a gente precisa ter isso em mente também, o quanto de algumas virtudes nós já temos sedimentadas em nós. Falta muito ainda, mas muitas já temos. Então, a gente se pega, ou já estão bem adiantadas, né, já estão bem trabalhadas. Então, a gente se apega a essas que a gente já tem, para a gente, né, se firmar, e aí a gente entender que a gente não pode desistir, para que a gente trabalhe aquilo que precisa ser trabalhado em nós. E assim, eu não quero, gente, que esse estudo faça ninguém se melindrar, né, nem desanimar, porque todos nós somos, em maior ou menor grau, todos nós ainda temos muito esse apego ao exterior, ao culto do eu, ainda, infelizmente, mas nós vamos vencer, nós estamos juntos para isso. Aí ele fala assim, essa aqui eu trouxe alguns recortes para a gente pensar. A humildade é a virtude muito esquecida entre vós. Sim, né, com certeza. Ela é muito esquecida entre nós, infelizmente. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? É um outro questionamento que a gente traz, né? Para a gente ser caridoso, a gente precisa estar trabalhando isso no nosso coração, né? Está trabalhando essa questão da humildade, porque como fala, né? Sem caridade não há salvação. E precisa da humildade para ser caridoso, porque você precisa se colocar no lugar do outro, porque você tem que se equiparar ao outro, né, no momento em que você vai ser caridoso. Você não pode se sentir melhor, porque isso não é caridade, né? Você vai, às vezes, auxiliar uma pessoa materialmente, por exemplo, mas você faz isso se achando melhor. Isso não é caridade. Por isso que a gente precisa pensar assim, hoje ele tá numa condição de necessitar, mas amanhã pode ser eu, né? Então, tá vendo como é que as coisas estão tudo interligadas, né? A gente precisa procurar, então, assim, trabalhar essa humildade, até para que a gente auxilie, inclusive nós mesmos, né? Não só o outro, mas nós mesmos. O orgulho é o terrível adversário da humildade, né? Como nós já falamos, né? Eles estão em pontos contrapostos, assim. Aí tem uma pergunta assim, pois então Deus os distingue pelos vossos corpos, né? Volto a falar daqui do exterior, né? Que são perguntas que ele fez para a gente refletir.
volta a falar daquilo, né? Ele fala assim, o envoltório do pobre não é o mesmo o envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá feito o Criador duas espécies de homens? Então, aí a gente pensa, né, o exterior, que muitas vezes nós julgamos pelo exterior, né, e aí a gente, por orgulho, a gente se acha melhor, né, e Deus não vê nada disso, Deus não vê o exterior, não vê o corpo, Deus vê a intenção, o que passa no coração da pessoa, né, e o que passa no coração da pessoa, que vai ser, né, a humildade ou o orgulho, né, então, assim, não tem nada de exterior. Esse exterior somos nós que criamos. Ó rico, enquanto dorme sobre douradouros tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu, não é teu igual, infeliz que passa fome? Gente, então, assim, eu fui retirando essas perguntas para a gente refletir, porque muitas vezes passa despercebido, a gente não pensa, né, a gente não tem essa visão de pensar no outro, de pensar que o outro tem as dificuldades. Isso é coisa assim que a gente precisa, que Jesus traz todos os ensinamentos dele para que a gente possa refletir sobre todas essas coisas e colocar, muitas vezes, no lugar do outro. É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despivo os ambos. Que diferença haverá entre vós? E é verdade, né? Coisa para a gente pensar, para a gente trazer para a nossa vida, para a gente refletir nessa noite, né, quando for dormir. Que diferença há, né, entre nós e o outro? Não tem diferença. Então, se a gente for pensar racionalmente, não tem sentido manter orgulho, porque todos somos iguais perante Deus. Mas a gente ainda, infelizmente, na nossa teimosia, na nossa desobediência às leis divinas, ainda vamos criando essas ilusões, né, do exterior, para a gente se sentir melhor. E sendo que, aparentemente, a gente pode pensar que o orgulho é forte, a humildade é frágil. E é exatamente o contrário, né? A humildade é forte e o orgulho é frágil. Por que o orgulho é frágil? Porque ele está ligado ao exterior. E qualquer coisa que está ligada a esse exterior cai. E aquilo que está ligado, né, à busca do eu, à busca dessa relação com o divino, ela se mantém forte, porque está na base, né? É como a árvore, ela primeiro, ela cria raízes para depois crescer, né? Mas ela está buscando o quê? Se fortalecer na base, para que depois ela cresça. Quem te garante que também tu não já tenha sido miserável, desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola, que não pedirás um dia a esse mesmo quem hoje desprezas? São eternas riquezas? Olha, gente, que questionamento, né? São eternas riquezas? Não só riqueza, a gente pode pensar que a beleza, né, o poder, que são grandes desafios do homem, né? A riqueza, o poder, a riqueza, a beleza. Isso é eterno? Não, não será eterno. São oportunidades que Deus concede para que possamos progredir, né? O que a gente vai fazer com a riqueza? A gente vai ajudar o próximo? Beleza, ótimo. A gente vai ficar só no âmbito familiar? Tá, questionável. Então, assim, tudo isso são coisas para a gente refletir. Não desaparece quando se extingue o corpo envoltório perecível do teu espírito? Né? A gente está cansado de saber. E que vamos levar na nossa bagagem? A gente não leva nada, né, de material. A gente só leva as nossas boas ações, né, aquilo que a gente conseguiu auxiliar, aquilo que a gente conseguiu ajudar o próximo. Orgulhosos, que erem antes de seres nobres e poderosos. Não se sabe, né? Não se sabe. Todos vós que dos homens sofreis injustiça, sede indulgentes com as faltas dos vossos irmãos, ponderando também que vós não vos achais isentos de culpas. Isso é caridade, mas é igualmente humildade.
Então, que a gente possa, né, ao olhar para o outro, ao invés de se sentir melhor, que a gente seja indulgente, que a gente se coloque no lugar do outro, né, para que a gente possa ir trabalhando esse orgulho que ainda reside dentro de nós. A única riqueza que vale a pena é a riqueza espiritual, exatamente. Se sofrer pelas calúnias, abaixai a cabeça sobre essa prova. Que importa as calúnias do mundo, se é puro o vosso proceder, não pode Deus vos compensar? Aí ele continua assim: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe em vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentações. Fazei o bem com humildade. Então, eu finalizo aqui com essa frase, né? Fazei o bem com humildade, fazei o bem de coração, fazei o bem com boa intenção, né? Para que a gente possa trabalhar, né, esse egoísmo e esse orgulho que ainda existe em nós, né, de forma, infelizmente, bastante acentuada ainda. Ademir, eu finalizo, faltam 5 minutinhos, agradeço a oportunidade, se alguém quiser fazer algum comentário. Bacana demais, nós te agradecemos. Chibatadas e chibatadas, né, Bia? A Bia ainda conseguiu, pensou que não segurou, não pegou o freio de mão. Eu peguei o freio de mão, puxei e ele não segurou. Mas valeu, porque faz parte do nosso processo de aprendizado, né? E o que nos auxilia é esse estudo, essas reflexões que a cada semana que a gente vai tendo esse contato um com o outro, para que a gente possa estar melhorando e dissipando esse orgulho, essa inveja, essa vaidade, todas essas situações que vão contra a lei de Deus. Então, a nossa gratidão. Se alguém quiser falar alguma coisa. Você termina para a gente com uma prece, pode ser? Pode sim. Gratidão. Cleide, obrigada. Obrigada, Lenita. Sandra, obrigada. Obrigada, gente, pela oportunidade, pela paciência de me ouvir, né, pela participação. Vamos agora, então, serenar os nossos corações e levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia. Agradecer, primeiramente, pela oportunidade da vida, de estarmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, reunidos. Pedimos ao Mestre Jesus que serene os nossos corações, que traga em nós a boa vontade de tirarmos essas máscaras e de nos conhecermos, de tirarmos de nós essas ilusões que nos travam e não nos fazem crescer. Que possamos trabalhar em nossa humildade, em favor do próximo, em favor de nós mesmos. E que a Mãe Santíssima envolva cada um aqui presente com seu manto de amor, trazendo paz, equilíbrio e harmonia. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossos enlaces. Que assim seja. Amém. Obrigada, gente. Boa noite. Gratidão, Terlei. Boa noite a todos. Gratidão. Uma boa noite a todos. Gratidão. Boa noite a todos, gratidão. Boa noite, gratidão. Boa semana para todos.